Ontem tinha uma notícia de que um juiz pediu para que a saúde apurasse a história do feijão milagroso de um pastor. Tudo bem, está fazendo o papel dele, mas isso aí não é um caso de pedir para investigar, é o caso de prender essa pessoa. É o caso desse Ministério Público, dessa Justiça dizer, gente, isso é charlatanismo. Então eu vejo que não é só quem não teve uma formação um pouco melhor. Esse discurso aí negacionista, sei lá, machista, fascista, vem de gente, como a gente já disse aí, estudada, esclarecida. Como é que a gente chegou nisso? Como é que a justiça perde tempo com um feijão milagroso? Mali, o feijão milagroso é só o prato do dia, né? Esse cardápio, ele... Sabe onde começou esse cardápio? Começou nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu lia com bastante surpresa até os anos 80, mais ou menos, que nos Estados Unidos já existiam redes de televisão dos teleevangelistas. Aqui no Brasil nós não tínhamos ainda isso. A Igreja Católica tinha uma outra rede de televisão, de rádio primeiro, depois de televisão, e ficava por aí. Esse feijão milagroso, ele é o prato do dia de cardápios que vêm sendo oferecidos à população brasileira criminosamente desde aí dos anos 90, com a concessão e a outorga de canais de televisão, de redes nacionais de televisão, para charlatães, como você acabou de mencionar. O charlatanismo é crime na legislação brasileira, e ninguém nunca fez isso. Você tem toda a razão. Porque pode até ir atrás do cara que está vendendo feijão milagroso. Não vai atrás do bispo Macedo, que coloca atores no palco, ou R.R. Soares, com aquela voz mansa, e que coloca, segundo informações, o bispo Macedo e a igreja dele coloca atores no palco dos templos para simular curas milagrosas da sua igreja. Como é que você dá concessões de televisão para pessoas que vão mentir para a população? Olha, eu estou nessa luta pela democratização da comunicação no Brasil, especialmente da questão da televisão. Essa luta já vem de algum tempo, tanto na academia como nos movimentos que lutam por isso, não é? E nós, no Brasil, não conseguimos nunca ter uma legislação de comunicação, principalmente de comunicação eletrônica, no caso do rádio e da televisão, que coibisse esse tipo de absurdos. Então, um exemplo que você dá, um exemplo fortíssimo, forte e atual, né? Mas ele é apenas um de uma longa história de crimes que vem sendo cometidos através dos meios de comunicação, e nunca houve coragem, nem nos governos populares, quando tinham poder e força política para enfrentar esses grupos econômicos, porque, na verdade, são grupos econômicos. Né? De religião não tem nada, de fé não tem nada. São grupos empresariais, né? São grupos econômicos que se valem, né, dessas ações de charlatanismo para roubar setores da população brasileira. Basta ver a riqueza obtida por essas corporações empresariais que usam a televisão e o rádio para propagar as suas mentiras. Nem os governos populares tiveram a coragem, não é a coragem de fechar um canal desses, a coragem de colocar em vigor o capítulo da comunicação social que está inserido na Constituição de 1988, que, se fosse colocado em prática, muito dessas coisas que nós estamos falando, e talvez nem esse feijão milagroso, estaria, neste momento, podendo ser veiculado por esses canais de televisão, que são, nunca é bom deixar de afirmar, que são concessões públicas outorgadas pelo Estado em nosso nome, mas são apropriadas por esses bandidos que não são punidos pela lei.